Em março de 2026, Moçambique fez algo que, entre 85 países numa situação semelhante, mais nenhum fez. Liquidou, de uma só vez, toda a sua dívida ao FMI. O registro contabilístico, esse é perfeitamente exato. Já a clareza à volta desta enorme, gigantesca transação, bom, essa está muito longe de o ser. Então vamos lá mergulhar nisto. O que é que aconteceu realmente? E mais importante, que perguntas é que começaram a surgir a partir do silêncio oficial que se seguiu? E é aqui que a história se torna particularmente interessante. Pensem bem, o pagamento da dívida externa acontece precisamente no momento em que a dívida pública interna triplicou em 6 anos. Atingiu um máximo histórico, quase a tocar os 30% do PIB. O timing é, no mínimo, curioso. E isto, claro, cria um paradoxo enorme. O governo paga ao FMI e, ao mesmo tempo, está a contratar consultores externos para o ajudar a lidar com a dívida interna, que, entretanto, se tornou paralisante. Ou seja, o problema não foi resolvido, parece que apenas mudou de gaveta. E claro, no meio deste silêncio todo, começaram a surgir hipóteses. Havia 3 principais a tentar explicar de onde é que tinham vindo os quase 700 milhões de dólares. Teriam vindo das reservas do Banco Central, de uma qualquer operação de engenharia financeira interna muito complexa ou de um financiamento externo que ninguém conhecia. Bom, algum tempo depois, a Ministra das Finanças veio confirmar a teoria mais direta. Sim, o dinheiro saiu das reservas internacionais líquidas do próprio país. E esta confirmação, claro, respondeu a uma pergunta, mas levantou outra, talvez muito mais importante. Qual foi o verdadeiro custo da oportunidade desta decisão? Passemos então a outro ponto. Vamos olhar para as 4 narrativas, as 4 histórias que tentaram dar um sentido a este acontecimento. E vamos ver porque é que, na verdade, cada uma delas acaba por falhar quando a analisamos um bocadinho mais de perto. O discurso público foi basicamente dominado por 4 grandes ideias: soberania, prudência, um certo bravado político e, claro, uma suposta estratégia de longo prazo. E a verdade é que cada uma destas ideias capta um bocadinho da realidade, mas nenhuma por si só chega para explicar o todo. Para analisarmos isto como deve ser, podemos usar uma espécie de kit de ferramentas intelectual de 3 pensadores muito importantes. As ideias deles ajudam-nos a fazer 3 perguntas bem simples a qualquer explicação. Primeira, ela pode ser testada e provada errada ou é demasiada vaga? Segunda, explica como é que as coisas funcionam, qual é o mecanismo ou é só uma história? E terceira, quem tomou a decisão arrisca alguma coisa se a decisão correr mal? E esta tabela, bem, ela mostra o problema de uma forma muito clara. Nenhuma das 4 narrativas consegue sobreviver a este escrutínio. A ideia de soberania ou de estratégia de longo prazo, por exemplo, são demasiado vagas para serem testadas. Como é que se prova que estão erradas? A narrativa do brevado, por outro lado, não explica o mecanismo financeiro por trás da operação. E o ponto talvez mais crucial é que nenhuma delas expõe quem decidiu a qualquer consequência real. São, no fundo, narrativas blindadas contra o erro e, por isso mesmo, são explicações muito fracas. Aliás, se olharmos para fora, os analistas do Oxford Economics tiveram uma interpretação bem mais dura. Para eles, o pagamento foi um sinal de desespero, uma tentativa arriscada de garantir novos empréstimos, numa altura em que se prevê que a dívida pública total dispare para 125% do PIB. E isto leva-nos ao ponto central. Este pagamento não é só uma decisão financeira isolada. Ele é, na verdade, um sintoma. Um sintoma de um problema sistémico muito mais profundo. É aquilo a que podemos chamar de subdesenvolvimento funcional. Pensem nisto. Um sistema que se estabiliza num equilíbrio de insuficiência crónica. Um sistema que funciona para alguns precisamente porque falha para a maioria. A escassez não é um defeito do sistema, é uma característica essencial que o mantém. Este gráfico ajuda a visualizar a situação. Ele coloca Moçambique firmemente no quadrante global da dependência crónica. Uma poupança interna de apenas 4,2% do PIB é um contraste brutal com o que vemos em países como o Botsuana ou o Vietnã, que de facto seguiram outros caminhos de desenvolvimento. E este outro gráfico? Este é talvez a prova mais demolidora de todas. Vemos uma linha completamente plana ao longo de 70 anos na idade mediana da população. Enquanto o resto do mundo em geral viu as suas populações envelhecerem, um sinal de desenvolvimento, Moçambique ficou estagnado. É a assinatura de uma paralisia sistémica. O que isto cria é um contraste gritante. Por um lado, temos a vitrina, que é polida para o exterior ver, a dívida ao FMI está a zeros, o balanço do Banco Central está protegido. Por outro, temos a casa, onde vivem as pessoas, e está em decadência. A dívida interna explode e dentro de casa faltam salários, medicamentos, estradas. E para percebermos porque é que este sistema continua, porque é que ele persiste, temos que olhar para além da economia. Temos de ir à questão política fundamental que organiza o poder no país. Parece que todo o sistema político foi construído para responder a uma única pergunta, que é a pergunta errada. Quem deve governar?
E esta pergunta leva quase sempre ao enraizamento do poder, à imunidade ao erro, ao confronto. A pergunta certa, a pergunta útil, seria outra. Como é que nos podemos livrar de maus governantes de forma pacífica? A primeira foca-se em quem detém o poder, a segunda foca-se em como corrigir os erros. E a conclusão é inevitável. Quando a lógica central de um sistema é impedir a correção dos seus próprios erros, esse sistema torna-se estruturalmente incapaz de escapar à sua própria fragilidade. Ele não aprende, não evolui. Apenas se repete. E assim, voltamos a este número, que agora já não é apenas um facto financeiro. É um símbolo. Um símbolo de todo este sistema disfuncional. O que nos deixa com uma pergunta final muito mais profunda. A questão já não é simplesmente saber onde estamos neste caminho, a questão é perceber quem construiu este rio de estagnação e, mais importante do que tudo, como é que nos podemos libertar dele.